Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos de volta. Eu vou esperar só mais um minutinho para todo mundo que estava na live anterior conseguir entrar nessa. Oi, Jéssica, que Tudo coisa boa, bem? né? Ai, você viu? Nossa, Gente, que noite, né? Quantas tá, reflexões, que coisa boa, tá né? sendo muito bom. Vamos esperar só um minutinho para a gente chegar nos trinta Ah, pessoas sim, mais ou menos, que era o que estava antes da gente encerrar parcialmente, e aí a gente dá início às perguntas. ok. E parabéns, viu? As suas Imagina, que intervenções, né? isso, que isso. Nem precisei Seu intervir porque trabalho. foi maravilhoso. Vocês são ótimos. Fino. Ah, Muito bem. Acho então que a gente pode dar aqui início às perguntas. Deixa eu só localizar aqui. Muito bem. Doutora Lilian, então a comissão ajudou aqui a gente a elaborar alguns questionamentos, um para você, um para o doutor Paulo e um para a Sônia. Então vamos lá. O questionamento é: será que há um conflito entre as normas de proteção do direito ambiental e os princípios de direito econômico? A senhora pode tecer um pouquinho algumas considerações sobre isso? posso sim, com o maior prazer, não há conflito algum, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que quando falamos da norma, da legislação, fazendo uma analogia até com o meio ambiente, eu vejo como uma grande árvore, né? E o direito é essa grande árvore e todos os ramos são aí os ramos do direito, todos interligados e todos com a sua função para o todo, enfim, né? E quando nós falamos da questão da legislação no que diz respeito à parte econômica, como a própria Constituição fala lá no artigo 170, né? A ordem econômica, ela é necessária. Nós necessitamos de um desenvolvimento é, é, econômico em qualquer país, em qualquer local, isso é benéfico, né? O que nós temos que refletir é como se dá esse desenvolvimento econômico, a que preço, né? Por isso que no artigo 170 está definido que essa ordem econômica ela tem que ser pautada em alguns princípios, né? Em princípios voltados para a livre iniciativa, princípios do direito do consumidor, da questão da propriedade, mas, sobretudo, valorizando o trabalho, que é o que apregoa, né, a legislação, ou seja, não tão somente voltado ao lucro, mas voltado a todas as questões de uma maneira harmônica, né? Eu acho que a palavra harmonia, ela é uma palavra que ela reflete bem. Então, não há uma antinomia, né? Não há um conflito entre leis, ao contrário, é uma complementando a outra, em consonância aí com a dignidade da pessoa humana, do bem comum, de uma existência digna, né? Então, nesse sentido que nós entendemos aí as legislações nesses dois grandes ramos da mesma árvore. Exatamente. Muito obrigada, professora Lili. Acho que agora você pode até fazer uma fala de encerramento, porque eu vou passar o questionamento para os dois palestrantes e Ah, aí a gente já pode encerrar a live. A não ser que a senhora queira fechar, porque, enfim, não, presidente da comissão. não. Imagina, imagina, não existe isso na nossa comissão, né? Aliás, o gostoso é nós podermos trabalhar todos de forma harmônica, igualitária, né? Conjunta, Não existe verdade. isso, né? Infelizmente, nós temos aí essas questões hierárquicas que precisa de presidente, de secretário e tal, mas na realidade é tudo uma coisa só, é só uma mera formalidade. Eu gostaria de agradecer assim, imensamente os nossos palestrantes. Como eu disse no começo da minha fala, são pessoas que conhecem muito sobre as questões ambientais e, além de conhecer, tem esse olhar dessa questão de trazer do todo para o particular, para a sua vida, cada um no seu setor,
a Sônia trazendo, conheço o trabalho da Sônia, um trabalho maravilhoso que é desenvolvido na Secretaria do Meio Ambiente. Aliás, aproveito essa oportunidade para agradecer o Dr. Paluca, que é um secretário que está à frente aí dessas questões do nosso município, com grandes desafios, e tudo muito bem organizado, sincronizado com a Sônia, com o Dr. Paluca, com o Dr. Giba, né? Então, nós ficamos muito felizes da presença da doutora Sônia, inclusive trazendo, lamentavelmente, só 10 minutos, porque toda fala dela, em todo momento, é sempre muito oportuna e enriquecedora, né? Dr. Paulo Almeida, não tem também o que falar, um grande amigo, uma pessoa que luta muito pelas questões ambientais, está sempre à frente em todos os eventos, em todos os momentos, escritor também, né? E com as falas de todos eles muito concatenadas, muito lúcidas e de uma maneira clara, onde qualquer pessoa do direito ou não, com certeza parou para refletir sobre coisas tão significativas e tão importantes que foram tratadas nesse momento. Então, aproveito aqui e agradeço e digo para ambos que a nossa casa está aberta, né, a nossa comissão, e que nós também estamos abertos aí para ajudar e colaborar naquilo que for necessário quando formos solicitados. Obrigada, viu, Jéssica? Muito obrigada a Imagina, você. obrigada a E você toda que a comissão. fez uma explanação linda, né? Vocês, na verdade, os três parece que conversaram antes, eu sei que não, porque as Não, falas não foram conversamos. complementares, foi muito Não. bom escutar vocês e, enfim, espero que isso se repita cada vez mais, que a gente tenha oportunidade de debater, de refletir, porque sempre é momento para isso, não é verdade? É verdade. Nós não combinamos absolutamente É nada. verdade. Simplesmente as pessoas foram convidadas, doutor Paulo, a Sônia, e cada um com a liberdade de falar aquilo que entendesse, né, do seu coração. E nós vimos que foram falas, muito mais do que técnicas também, mas falas emocionais, conscientes, né? E nós estamos precisando de pessoas assim para multiplicar todas essas questões. E finalizando, eu sei que você já quer passar para os outros palestrantes, gostaria de agradecer todas as pessoas também que ficaram conosco, o doutor Luiz Ribeiro, sei que esteve conosco, a doutora Carmela, eu não sei quantas pessoas estiveram, nem quais foram elas, mas eu agradeço de coração a participação de todos aqueles que estiveram conosco, viu? E obrigada, Jéssica. Imagina. Então, eu vou chamar aqui o professor Paulo para a pergunta dele. Obrigada, viu, professora? Foi brilhante. Ah, eu que agradeço. Olá, professor Oi, Paulo. Então, estamos. vamos à pergunta desenvolvida aqui pela comissão para o senhor. Sobre as parcerias, que o senhor disse que são muito relevantes, né? Para que a gente consiga enfrentar tudo isso que está sendo apresentado para a gente agora e até coisas que já estavam sendo apresentadas antes, né? Como a gente faz para incentivar essas parcerias entre os próprios entes públicos e dos entes públicos com os entes privados? E por que a gente ainda tem tanta dificuldade para promover essas parcerias? O senhor pode desenvolver aí um textinho sobre isso? Acho bem interessante. Legal, obrigado, Jéssica. Eu concordo. Imagina. A questão realmente é muito boa, instigante, porque ela envolve elementos, não é? Econômicos, culturais e, obviamente, de efetividade de proteção e conservação dos nossos recursos. Sem dúvida nenhuma, incentivar parcerias decorre, eu acredito aqui no meu ponto de vista, de olhares da própria finalidade da estratégia de gestão quanto ao gestor público. Então, ele tem que ter essa vocação, ele tem que admitir que é possível, na verdade, não deve se opor a ela, do seu ponto de vista conceitual.
O segundo é, de fato, quais atores se envolvem com as possíveis parcerias. Né? Então, nós temos, você disse, o setor privado, o setor público, não é? Mas, de fato, como a nossa burocracia permite que os atores possam interagir, né? A universidade, né? É um grande canal buscarmos parcerias com a universidade, né? Então, você observa você mesmo, né? Conhecendo órgãos da administração pública, quão importante é estabelecer parcerias com universidade, porque na universidade se discute, não é? O pensamento, se testa possibilidades. E, por um outro ponto, além desses atores envolvidos, desenvolver, de fato, uma cultura de parceria. A Sônia Lima acabou de nos colocar, não é, iniciativas possíveis, não é, na localidade. Então, se nós pensarmos no pagamento por serviço ambiental, né, em termos de meio para instrumentalizar parcerias, elas podem ocorrer. Então, o incentivo à parceria, ele decorre de uma questão cultural e de uma questão propriamente instrumental e econômica, tá certo? Então, quando a gente pensa nisso, a própria legislação nos possibilita algumas alternativas, né? E eu gostaria só de me apegar aqui à questão do pagamento por serviço ambiental, porque é um canal, né? Na verdade, não é o PSA que vai desenvolver, né, o pagamento de serviço ecológico, né? Não é ele que vai desenvolver a estratégia em si. Então, é na articulação de tudo isso que nós podemos incentivar a possibilidade das parcerias, né? Quanto mais essas parcerias contarem, e aí, né, num paralelo, com o apoio popular, literalmente, com o apoio social, né, a participação social, isso cria um empoderamento, né? Então, se nós pegarmos alguns exemplos, né, na própria Fundação Florestal de São Paulo, né, iniciativas quanto à aproximação com as pessoas, né, a participação das pessoas, isso nos incentiva a outros instrumentos que são, no primeiro momento, até econômicos, mas que se desvinculam como contribuidores para a preservação e conservação, né? Então, projetos, por exemplo, de birdwatching, por exemplo, né? Observadores de pássaros, né? Qual o papel que existe nisso? Então, a parceria, ela, na verdade, não é só aquela econômica como geralmente a gente visualiza, né? Então, aquela ideia do ODS 17, ela não é só econômica. Mas, sem dúvida alguma, diante do nosso cenário, né, tendo uma possibilidade de se agregar critério econômico com a gestão pública e com a participação social, eu acredito que se incentiva em muito, né? Sem contar, obviamente, dos bons exemplos. Então, quando você tem um exemplo vitorioso de uma boa parceria, né, isso gera um impacto positivo, isso gera, portanto, um ciclo virtuoso, e essa virtude propicia outros meios. Então, seriam inúmeros os exemplos, né, de parcerias recentes que deram certo. Mas eu aqui, buscando na essência da sua pergunta, da comissão, eu diria que a essência está em alterar esses elementos, né? De certa forma, arquitetar a lógica desses elementos, né? Econômico, cultural e instrumental, né? É isso que a gente precisa. E para fechar esse raciocínio, estou me alongando um pouco, mas nós precisamos fazer novas parcerias para esse desenvolvimento sustentável, certo? Eu acho que é esse o elemento, essas parcerias, né? As parcerias nas nossas casas, né? Nas nossas famílias, a partir do olhar para os resíduos, a partir do olhar para a poluição, não é? A partir do olhar, né, de como, né, como a doutora Lilian disse no início da sua fala anterior, né, como consumimos, né? Como nós consumimos, a forma de consumir. Né? Nós vamos descobrir muita coisa na pandemia, além dessa dor que a gente passa. Mas é importante tirarmos os bons elementos de tudo isso, né? O extrato positivo. Né? E, de certa forma, por que não esperarmos que as políticas públicas incentivem isso de uma forma geral? Né? Com Eu acho que certeza. contextualizar, eu acho que eu procuro buscar uma resposta mais de fundo do que, né, empírica. Mas, de certa forma, a ideia é essa, né? Vamos Com às parcerias. certeza.
É isso aí. Com certeza só tem coisas frutíferas quando a gente sai da caixa, né? A gente pensa Exato. novo, a gente pensa diferente. Professor Paulo, foi uma honra tê-lo aqui. Eu posso só, Brilhantes as suas exposições, antes que estou você me super fale feliz. para você me permite só fazer uns comentários rápidos a título de Claro, conclusão? por favor. Bom, então eu gostaria de também agradecer, né, a 39ª subseção, né, na presidência do Dr. Luiz Ribeiro Oliveira, doutora Lília Mozardo, presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? Porque de fato é a nossa casa, é a casa do advogado. Essa é a verdadeira casa do advogado, hein? Não se deixem levar por notícias recentes, tá bom? É ali que mora, né, o desenvolvimento da justiça, onde nós convivemos e solidarizamos, né, todas as nossas demandas. Então, é uma gratidão tremenda estar aqui. Mas também destacar a gratidão desta nossa sessão, dessa nossa live, do empoderamento feminino. Né? Vamos observar. Sou o único, né, homem aqui nessa comissão. Isso demonstra a força e a capacidade da nossa sociedade em atribuir e ultrapassar as nossas dificuldades culturais, né? Diminuirmos esse distanciamento que não nos leva a nada. Então, isso é muito importante destacar. Uma honra poder compor uma sessão dessa forma. E também, não é, estender aqui um agradecimento, mas, na verdade, confraternizar um abraço virtual com a Sônia, com a Lilian, pela oportunidade de palavras tão intensas, né, mediadas por você, brilhantemente aí, articulando tudo isso e ratificando. Nós não conversamos antes, mas é interessante analisar como nós conduzimos um olhar, não é? É muito bom estar com pessoas que a gente consegue dialogar. Diálogo é essencial. Então, são esses os pontos, agradecendo também, né, o doutor Paluca, o Giba, da Secretaria de Meio Ambiente da Secretaria de São Bernardo do Campo, pessoas que trabalham com afinco, né, desenvolvimento Sim, ambiental na nossa cidade, e agradecer a você por essa mediação. Né? Então, eram imagina. essas as minhas considerações finais, meus agradecimentos, desejando a todos, né, uma vida feliz. Para todos nós. Muito obrigada, professor Paulo. Espero encontrá-lo muitas vezes por aqui, porque é sempre bom conversar contigo, te escutar. Essas reflexões elas têm que ser feitas e a gente tem que continuar pensando nisso, com certeza. Muito obrigada, viu? Vou chamar então a Sônia. Uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigado. Sônia. Olá, Sônia. Estou rindo até agora da casa do advogado. Ai, olha, só você aí que você que veio a brilhantar, enriquecer o nosso diálogo aqui. Muito bom. Você viu que você tá super especial aqui, né? Sônia, eu vou então passar a pergunta que a comissão fez para você. Vamos lá. O que você acha que seria uma atitude proativa que os órgãos públicos locais poderiam implementar para uma atitude pró-meio ambiente? Olha, o órgão de meio ambiente de este governo, este mandato no município de São Bernardo do Campo será marcado por um papel muito importante de resgatar o que está lá na Constituição do município, lá na lei orgânica do município, está previsto que o município deve disponibilizar para a sociedade um sistema de informação da qualidade ambiental. E nós estamos implantando isso, felizmente, esse sistema de informação da qualidade já está parcialmente disponível. Eu convido a todos para acessarem o site da Secretaria de Meio Ambiente, o portal da Secretaria de Meio Ambiente. Em breve vocês terão acesso a documentos, estudos, que estão em processo de elaboração e conclusão. O governo trabalhou com a consolidação do ordenamento jurídico para exercer a gestão ambiental. Então, nós
elaboramos políticas públicas que estabelecem, fixam a responsabilidade do poder público e do cidadão, né? E do consumidor. Nós estamos trabalhando muito Estamos aprendendo, na verdade, como disse o Paulo, no novo normal, nós estamos aprendendo a trabalhar nesse ambiente aqui, no ambiente virtual, não é? Mas a gente tem feito mini cursos de capacitação. A gente fica muito feliz porque tem bastante participação, em especial essa questão da gestão de resíduos. Nós somos um território com quase 1 milhão de habitantes, temos 900 mil pessoas. Nós temos 80%, 70%, vai, para ser generosa, do nosso território sob severas condicionantes ambientais. Legislação de proteção ambiental que disciplina o uso e a ocupação do solo no território. Então, nós temos 30% da área urbana totalmente intensa e densamente urbanizada, e nós produzimos 1,5 kg de lixo por dia por habitante. Nossa. Fora os outros serviços, que são os serviços de prestação de saúde, serviço de saúde, serviço de atividade industrial, a atividade de limpeza, de varrição de rua e tudo mais, e gera uma quantidade muito, muito grande de resíduos. Nós não temos no nosso território aonde levar e aonde tratar o nosso lixo, exceto os resíduos recicláveis. Nós temos 2 cooperativas operacionais, o município e a sociedade participa bastante, separando os resíduos recicláveis que são direcionados para 2 cooperativas, onde 110 famílias fazem a gestão. Imagine viver numa casa sem banheiro. A nossa cidade é como se fosse uma casa sem banheiro. Nós não temos banheiro. Nosso banheiro é lá em Mauá. Nós levamos todo o nosso lixo lá para o território de outro município. Todo local de disposição de resíduos é uma obra de engenharia, que tem começo, meio e fim. Então, vai acabar, uma hora vai acabar. Então, para onde vai? Aliás, para onde vai o lixo de 20 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de São Paulo, né? Então, isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação. Então, o governo trabalha muito, nós estamos investindo muito, muito, muito em aumentar a percepção das pessoas, em aumentar a solidariedade nas relações entre as pessoas e o governo, para que a gente possa construir políticas públicas que sejam eficazes, eficientes e tenham efetividade para resolver os problemas da sociedade. Então é isso. Não sei se... Mas posso aproveitar e dizer que... Por favor. Quero te agradecer, Jéssica, teu carinho. Imagina. Um acolhimento, mas agradecer a professora Lilian, não é? Por essa honra de fazer o convite para estarmos juntos neste dia, dizer que foi um evento importante de celebração no mês do meio ambiente. O professor Paulo é tão singular, né, tão admirável, é uma pessoa agradável demais e importante ouvir as pessoas assim, que trabalhar com as questões ambientais não há rancor, não é ruim, não sou eu contra você, nós estamos juntos com alegria, né? Com prazer, construindo soluções, né? Então, isso mesmo. Essa paz e essa solidariedade, eu repito, insisto, e o ser humano constitui o centro das nossas preocupações do desenvolvimento sustentável. Então, nós precisamos pensar no ser humano, né? Então, vocês me deram um prazer muito grande, uma alegria. Agradeço a 39ª sessão de São Bernardo do Campo, que é a casa do advogado, que não é a casa do... Né? Bom, ele fez muito, não é? A professora Lilian, ao doutor Luiz, né? Muito simpático. Gostaria de estar sempre com vocês e sugiro que vocês estejam sempre presentes. Por favor. Esteja sempre conosco, foi um prazer te escutar.
ter essa perspectiva técnica é algo que, infelizmente, a gente não consegue muitas vezes, né? E o advogado adora ficar preso na lei, né? Mas o aspecto prático é o que vai desenvolver, de fato, alguma coisa. Então, Sônia, foi essencial. Agradeço demais a sua colaboração, a sua, do Dr. Paulo, a da professora Lília, enfim, vocês foram um time de ouro irretocáveis, as falas de todos. Então, Sônia, é um prazer, uma ótima noite para você. Eu vou chamar a professora Lília de novo para a gente finalizar, mas muito obrigada a todos vocês. Tá bom? Grande abraço, querida. Ah, professora, agora eu que tenho que te agradecer por esse espaço. Foi muito lindo escutar todos vocês, foi maravilhoso conduzir a moderação, apesar de que eu não precisei fazer quase que intervenção nenhuma, porque foram falas muito maravilhosas. Então, agradeço demais. E a todo mundo que acompanhou, foram 40 pessoas ao mesmo tempo, pelo menos, porque as pessoas vão e vêm. Mas agradeço muito pela oportunidade e, enfim, estou aí à disposição e, por favor, faça a nossa finalização desse evento lindo. Bem, eu não tenho, achei até que eu já tinha finalizado, né, Jéssica? Mas a gente sempre acaba falando mais, né? Sempre tem alguma coisinha a mais para falar. E eu gostei muito desta fala da Sônia, agora no finalzinho, que ela disse que somos todos juntos construindo soluções, né? E eu achei que foi uma frase que ela encerra o nosso evento com chave de ouro, porque nós iniciamos com uma pergunta, né? Será que é possível um desenvolvimento sustentável pós-pandemia? E ela finaliza dizendo, olha, existem muitas questões, essas questões estão abertas, mas é possível sim construir soluções, né? Então as respostas não estão prontas, o assunto não está fechado, os desafios são imensos, mas nós podemos construir. E a palavra construção, para mim, ela tem um significado muito grande quando nós falamos do meio ambiente, porque nós estamos vindo de uma construção de coisas negativas, né? E acho que tudo aquilo que é construído, e ainda, né, num caso como esse, de uma forma tão negativa, ele pode ser desconstruído, e nós podemos construir de forma diferente. E eu acredito que pessoas como você, e como tantos outros membros da comissão tão jovens, como o Paulo falou, né? Pessoas que estão chegando com tanta energia, com tanta vontade, com tanto estudo, esse caminho está aberto para vocês. Né? Então, eu gostaria que todos da comissão e todos aqueles que não fazem parte, mas gostariam de fazer parte da nossa comissão também, estão convidados a estarem conosco e com liberdade total de construir um mundo melhor. Obrigada. Com certeza. Então, pessoal, terminamos por aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Vamos finalizar, então, o primeiro evento da comissão. Boa noite a todos. Forte abraço.